nome é Adélia Borges, eu sou curadora da exposição Artefatos do Sul, Legados à Imigração Alemã e Italiana. Essa exposição ocorre aqui no Farol Santander de Porto Alegre, um prédio majestoso, lindíssimo, que foi uma agência bancária lá atrás. E a gente tem a felicidade de apresentar nesse cenário uma seleção de objetos da coleção Azevedo Moura, mantida pelos arquitetos Tina e Calito de Azevedo Moura, arquitetos gaúchos, que nas últimas 5 décadas têm garimpado pelos interiores dos estados do Sul, especialmente Rio Grande do Sul, mas também Santa Catarina e Paraná, desses objetos feitos pelos imigrantes. A gente fala muito que a imigração trouxe agricultores, mas eles eram também artesãos. Eles trouxeram conhecimento de marcenaria, de carpintaria, de ferraria. Então a gente começa a exposição com esse núcleo chamado Pode Entrar que a casa é sua, com portas. Olha que riqueza! As portas, são da segunda metade do século XIX e 2 primeiras décadas do século XX. Muitos detalhes, um vocabulário visual absolutamente rico e encantador. Daqui a gente chega para o segundo núcleo da exposição, que é as várias formas do sentar, onde a gente reúne cavalinhos, bancos e cadeiras. Os cavalinhos são objetos bem característicos da imigração alemã. Quando nascia um menino, o padrinho dele presenteava a criança com um cavalinho de madeira, muitas vezes feito pelo próprio padrinho, ou encomendado para artesãos, e alguns, além da madeira pintada, tem também a crina de cavalo, como a gente vê nesses 2 aqui. Aqui são objetos que têm uma única função, que é sentar. Mas olha a diversidade de tipologias que a gente pode ter. Aqui nesse centro, a gente tem apenas banquinhos. O móvel mais popular é o móvel mais difundido. O colono senta em volta do fogo de chão ou usa para a ordenha da vaca. E as cadeiras? As cadeiras eram reservadas para as pessoas mais importantes, especialmente as cadeiras de balanço, reservadas para avós, e aqui também temos cadeira de barbeiro, temos cadeira para criança, temos tantas cadeirinhas mais simples quanto as poltronas, com o braço, e vários detalhes construtivos que a gente fica pensando, nossa, que criatividade dessa pessoa que fez esse objeto. Ferramentas do Fazer reúne os instrumentos de trabalho dos imigrantes. Aqui atrás de mim a gente tem um painel que eu achei que ficou belíssimo, que são exatamente 100 ferramentas de marcenarias. Aqui dá para ficar viajando numa observação mais atenta dessas formas, E logo aqui do lado a gente tem as ferramentas do ferreiro. E objetos também, eu acho que com um design bastante expressivo. Por exemplo, o picotador de pedras usado para fazer relevo nas paredes das construções em pedra. Então, são objetos que mostram essa dura lida com o meio ambiente para criar, elaborar objetos úteis. E aqui a gente tem o trabalho têxtil, Os descaroçadores de algodão para fazer os tecidos, a roca, um objeto para colocar os carretéis de linha, e o trabalho do alfaiate, As tesouras, o trabalho do sapateiro, As formas para bota, as formas para sapato, e aqui essa variedade de ferros de passar.
todos eles usando a brasa, né? É de um momento em que a gente ainda não tinha energia elétrica. E logo aqui na frente a gente tem as vitrines da infância nas colônias, mostrando os brinquedos, as maquininhas de costura para meninas, miniaturas de veículos para os meninos, universos muito delimitados, né? Os materiais relacionados à escola, como os tinteiros, as pequenas lousas e um pouco das fotos relacionadas. Aqui o núcleo tijolo por tijolo, né, que se refere às construções. Sem energia elétrica, a forma de iluminar as casas são os candeeiros, alimentados por óleo de amendoim inicialmente, depois por querosene, que a gente tem os reservatórios, né, para isso, as lanternas. E a gente chega aqui a alguns elementos construtivos da casa do imigrante. Isso aqui são bandeiras de portas. As casas, em geral, tinham um pé direito alto, então no alto das portas algumas tinham esses detalhes ornamentados, permitindo essa entrada de luz. Vejam que sempre há esse cuidado com a forma. E aqui a gente tem o início da fabricação dos tijolos manualmente, dentro de formas de madeira, em que o oleiro colocava o barro para fazer o tijolo. Temos uma das salas dedicada a um vídeo, é um vídeo que traz entrevistas com o colecionador, de onde ele tirou, como ele foi constituindo essa coleção, e de especialistas que analisam a importância dessa coleção para o patrimônio brasileiro, né? Olha, esse é um dos pontos altos do público que já está vindo aqui visitar a exposição, que é esse conjunto de garrafas. Olhem a variedade de formas, são garrafas ligadas à produção de vinho, né? Os garrafões aqui. E a produção de vinho era feita tanto por imigrantes alemães quanto pelos italianos, mas foram os italianos que se destacaram nessa produção. E vale a pena se deter para observar essa variedade, algumas garrafas com as formas das uvas, e aqui alguns dos artefatos usados para a preparação do vinho, para a pisa da uva, os barris. Bastante interessante o detalhe desse armário, é uma despensa, uma queijeira, né, como também é chamada, com esses recortes feitos dessa forma tão bonita para garantir a ventilação dentro do armário. Preparar e servir o pão de cada dia. A identidade cultural de um povo está muito ligada aos hábitos alimentares. E os imigrantes alemães e italianos vieram trazendo os artefatos para preparar os seus pratos, né? Aqui a gente tem logo atrás aqui os diferentes paus, né, de macarrão. Nós temos as torradeiras de café, os fatiadores de legumes e as desnatadeiras, as manteigueiras. Os espremedores de cítricos muito, muito bonitos, as chaleiras. Então, são objetos que carregam em si as culturas, né? As culturas, o modo de viver dessas pessoas. O alemão trouxe a preparação do chucrute, né? O repolho em conserva. Isso deve ser feito em cerâmicas adequadas para isso. Trouxe também as formas para galantinas, uma preparação, um alimento que não existia anteriormente aqui. Essa seção se completa com os fogões, cremalheiras, fogões primitivos. E temos aqui nessa seção também as porcelanas pintadas e os outros objetos para
servir o alimento com todo o requinte, com toda o desejo de harmonia dentro disso. A religiosidade estava muito presente no cotidiano dos imigrantes. No caso dos imigrantes italianos, a gente tem o catolicismo, né, muito forte. E nesse núcleo, que eu batizei de O Céu que Nos Protege, nós temos as reproduções de pinturas de santos, de Sagrado Coração, vários também usando os oratórios, e para as pequenas capelas que logo foram construídas já nos primeiros assentamentos, temos os santos esculpidos. No caso dos colonos alemães, predominavam os protestantes. Nesse caso, não há imagens, e sim nós temos um conjunto bastante significativo dos ditados de parede, que são com dizeres, mais baseados nos dizeres, lar docilar, Deus abençoe essa casa, e cheio também de normas, né, para as pessoas viverem bem, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Aqui nessa mesma sala, nós temos um conjunto de gráfica, de design gráfico. São os folhetos, são os anúncios, desde estabelecimentos comerciais desejando Feliz Ano Novo para os seus clientes, até o anúncio de remédio e a placa do armazém que traduz os termos em alemão para o português. E temos 2 paredes contendo fotografias de época. A fotografia não era difundida como é hoje, ela era feita por fotógrafos viajantes que iam até os interiores e fotografavam, então era uma ocasião bem especial. Uma das paredes é dedicada às noivas de preto. Essa seria uma forma de protesto contra um costume feudal de que dava ao senhor feudal o direito à primeira noite da noiva. E esse costume permaneceu até por volta dos anos 1940. E aqui, bom, depois de visitar tudo isso, deu muita vontade de pôr a mão nos objetos, né? Esses objetos foram feitos com as mãos e eles exercem uma atração tátil. E não dá para tocar. Mas aqui sim, é uma bancada tátil. A gente tem 2 bancadas na exposição que se chamam Para Conhecer com as Mãos. Então, justamente aqui você pode manusear a roldana, você pode manusear aqui esse objeto onde coloca o algodão para tirar o caroço e afinando o algodão. A gente tem aqui o tijolo, forma de tijolo para o oleiro preencher de barro. Aqui a marca do oleiro, e a gente tem aqui objeto instrumento de marcenaria. Então, aqui é para as pessoas, especialmente para quem tem a deficiência visual, mas para todos nós, acho que gostamos de interagir assim, tocando e movimentando as obras da exposição. Para além dos objetos, as imagens que a gente tem aqui, eu acho que o que essa exposição faz é celebrar a pluralidade cultural de nós brasileiros, né?